Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Tela Jurídica. Professora Liciane, diretamente falando com vocês no Direito em Tela. Pessoal, hoje nós vamos falar da suspensão condicional da pena, também conhecida como sursis. Antes de adentrarmos no tema em si, é importante rememorarmos que no artigo 32 do Código Penal diz que nós temos 3 penas no Brasil: as penas privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. A maioria dos crimes, dos ilícitos penais, são apenados com as penas privativas de liberdade e ou a pena de multa. Qual dessas penas, pessoal, é a mais gravosa? Com certeza, as penas privativas de liberdade. O próprio legislador buscou outros institutos para que essa pena privativa de liberdade fosse utilizada em última ratio. Daí, nós podemos comprovar que, dependendo do crime, do número de anos e quem seja o agente, a pena que ele pode vir a receber, ou que de fato ele tenha recebido, então, dependendo do número de anos que ele pegou e o crime que ele incorreu, essas penas podem ser substituídas por penas restritivas de direito. Aí o cidadão não vai ser colocado privado da sua liberdade, mas sim vão ter restringidos alguns dos seus direitos. Mas se esse cidadão não comportar a ele a substituição dessa pena privativa de liberdade por uma pena ou 2 penas, ou uma pena restritiva de direitos e ou multa, a própria legislação penal prevê, lá no artigo 77, parágrafo 77, inciso 3º, caso não seja aplicada a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, que sejam averiguadas as possibilidades da suspensão condicional dessa pena. Olha que interessante. A suspensão condicional da pena. Com certeza, o apenado recebeu uma pena. E que pena? Privativa de liberdade. Então, a própria legislação penal tem como âmago aplicar essa pena em última ratio. Então, vai se buscar substituir por penas restritivas. Mas dependendo de quem seja o agente, o número de anos, o crime que ele incorreu, não tem como substituir essa pena. Aí o juiz vai averiguar a terceira possibilidade, então. A terceira não, a segunda possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, que será a suspensão condicional da pena. Então, a suspensão condicional da pena, também conhecida como sursis penal, é mero incidente de execução. É uma forma de cumprimento de pena. E é muito importante que vocês não percam isso de vista. Por quê? Como a pena privativa de liberdade ela é a mais gravosa e deve-se evitar o encarceramento, não nos esqueçamos, pessoal, quais são os condicionantes do cárcere. Quantos de nós sabemos quão distante está o que lei de execução penal diz e a prática? Quantos aprisionados, condenados estão hoje com as suas liberdades privadas, mas sem nada o que fazer? De domingo a domingo, encarcerados, só saem quando saem para banho de sol. Não lhes é oportunizado o trabalho, o estudo. Então isso é muito sério, pessoal. Nós já temos estudos científicos que também comprovam que o cárcere modifica a personalidade das pessoas. Então, nós temos um grande problema que as consequências do encarceramento gera na psique humana, que está na mente do condenado. Prova disso, pessoal, nós temos aí, desde Beccaria, que escreveu em 1764 a obra, o grande clássico dos delitos e das penas, nós temos a grande denúncia feita pelo jurista argentino Eugênio Raul Zaffaroni, Em Busca das Penas Perdidas, e também uma obra que eu tive a oportunidade de ser coautora junto com o Dr. Fábio Piló e com o psicólogo Bruno, que a gente pôde falar das condicionantes do cárcere, né?
Então, nessa obra aqui, Não Aguento Mais, a gente pode tratar qual é a realidade do cárcere, os efeitos nefastos que isso se gera no ser humano, né? Então, olha lá, a subcultura criminal e suicídio mostra o dia a dia do encarcerado, as condicionantes desse encarcerado no Brasil. Então, nós primamos para evitar esse encarceramento. Mas o evitar o encarceramento não significa banalizar a punição, a apenação. Porque se a pena principal e primária foi a privação de liberdade, quando se aplica outros institutos, como a substituição dessa pena privativa de liberdade por restritivas de direito, esse cidadão não vai ser encarcerado, mas ele vai ter restritos alguns direitos, não é? É pena também, pessoal. E vai deixar de ser, ter bons antecedentes, dentre outras coisas, né, pessoal? Mas se ele descumprir as condicionantes da substituição dessas restrições de seus direitos, ele volta a cumprir essa pena privativa de liberdade. E a outra situação, que é hoje a aula, o tema chave da nossa aula, que é a suspensão condicional da pena. Qual pena? Privativa de liberdade. Quando o condenado tem, então, suspensa a sua condenação por uma pena privativa de liberdade, o juiz vai aplicar condicionantes. Essas condicionantes, se vierem a ser violadas, elas poderão obrigatoriamente a ser revogadas ou o juiz vai poder até dilatar esse prazo aí até averiguar outras condicionantes. Então, a pena principal na suspensão condicional da pena é a pena privativa de liberdade. Se o condenado que foi agraciado, na verdade, teve o direito de suspender a execução dessa pena privativa de liberdade e agora está suspensa, mas com as condicionantes, ele deverá cumprir essas condicionantes. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos nos ater ao nosso quadro. Pessoal, qual que é a natureza jurídica da suspensão condicional da pena? Ela é incidente de execução. Ela é modalidade de execução de pena, tá? Qual que é o efeito dela? Evitar o desencarceramento. O sursis, pessoal, a lei diz em diversos artigos, né? Ele está previsto lá no artigo 77 em diante, que é um direito subjetivo do condenado. Isso é muito importante porque a lei, ela discorre dizendo, o juiz poderá. Entretanto, nós já temos pacificado um habeas corpus do STF, que foi julgado lá em 85, dizendo que o réu tem o direito à suspensão condicional da pena, né, se preenchidos os requisitos. Então, um dos objetivos primários do sursis é evitar o encarceramento. Quais são as modalidades, as espécies de sursis que nós temos no Brasil? Sursis simples, que estão elencados lá no artigo 78, 77, caput do Código Penal, que diz que uma pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ficar sobre a suspensão condicional da pena entre 2 a 4 anos. Então, entre 2 a 4 anos, esse condenado vai cumprir as condicionantes impostas pelo juiz, que estão elencadas lá no artigo 78, parágrafo 1º. Olha lá, vamos ler comigo? No primeiro ano de prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de final de semana. Interessante, né, pessoal? Então, você imagina um condenado que recebeu uma privação de liberdade que não seja superior a 2 anos, a gente evita que esse condenado vá para o cárcere, para essa ambiência nefasta, e que ele fique em liberdade, mas com essas condicionantes. Limitação de final de semana, pessoal, não é fácil não. Ficar 5 horas sábado, 5 horas domingo, cumprindo o quê? Essas medidas. É muito importante, né? Para o processo ressocializatório, regenerador. Inclusive, a lei diz que nesse momento, nesse tempo que ele deva ficar lá na casa de albergado cumprindo essas horas, ele deveria estar participando de atividades socioeducativas.
Em relação ao sursis especial, pessoal, elencados aqui no artigo 77, parágrafo 2º, o 78, né, que também vem falar lá no parágrafo 2º, que diz que se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e as circunstâncias do artigo 59 forem inteiramente favoráveis a ele, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior, né, que é prestar serviço à comunidade, ou ficar lá em casa de albergado, cumprir, né, a pena de fim de semana, o juiz poderá substituir por a linha A do artigo 78, parágrafo 2º, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. O que é importante, pessoal, é que tanto o sursis, qualquer uma das espécies, vai depender o que é primário, o número de anos de condenação, para evitar que essa pessoa vá para o sistema penal, cumprir pena privativa de liberdade. Então, olha que interessante, as penas não superiores a 4 anos, então uma condenação à privação de liberdade não superior a 4 anos, a pessoa ficará de condicional entre 4 e 6 anos. É um bom tempo, é um longo tempo, mas o mais importante de tudo, que ela vai não ter que ficar na ambiência prisional, numa pena privativa de liberdade. Ela vai estar em liberdade com condicionantes e, pessoal, cumprir condicionantes é muito sério. Basta falar com a gente que a gente já não pode sair mais, que a gente não deve ir ali, que a gente não deve sair sem avisar. Você imagina todo dia e toda hora? Isso é muito importante, que vocês não percam esse foco então. E olha que interessante aqui. O sursis etário, também condenados com uma pena não superior a 4 anos, né? Eles ficarão em condicional, suspensão condicional da pena, entre 4 e até 6 anos, por razões de idade, né? Aonde que tem essa previsão legal para o sursis etário? Artigo 77, parágrafo 2º, que diz que a execução da pena privativa de liberdade, né, para os condenados que não sejam maior de 70 anos de idade, né, ou, já o segundo, ou razões de saúde, que é um humanitário. Você imagina, gente, pessoas portadoras de HIV, com doenças infecto-contagiosas, ou com doenças terminais, sobretudo, né? Ficar na ambiência prisional. Então, eles vão estar aqui em liberdade com essas condicionantes num prazo até maior, entre 4 e 6 anos, porque numa privação de liberdade, eles ficariam o quê? No máximo até 4. Agora, eles vão ficar entre 4 e 6 anos, devendo à justiça, ao juiz da execução, todas as condicionantes, o cumprimento de cada uma delas. E por fim, pessoal, o sursis ambiental. A suspensão condicional da pena para o sursis ambiental é muito interessante. Para condenações não superiores a 3 anos, a previsão dela está lá na Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98, elencadas no artigo 16 e 17. Mas não tem só o requisito de pena condenação até 3 anos. Também tem que comprovar para o juiz da execução a reparação do dano. Um laudo, né? Um laudo que ele tenha se redimido, que ele tenha ressarcido, tá? E então isso é muito interessante. E esse laudo só pode ser atestado por um profissional da área de meio ambiente que tem anotação de registro técnico para informar isso para o juiz. Pessoal, quando acontecerá a revogação obrigatória do sursis? Olha lá, acompanhem comigo no artigo 81 do Código Penal, inciso 1º. Quando ele é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Tranquilo. Atentem-se agora para o inciso 2º, porque o inciso 2º diz: frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. Aqui nós vamos ter que fazer um parênteses. Segundo Alberto Silva Franco, não se pode revogar um sursis
pelo não pagamento da multa. Por quê? O não pagamento da multa. A multa do sursis, ela é paga para quem? Para o juiz da execução. E quando ela não é paga, vira dívida de valor. Então, não pode, ao não pagamento da pena de multa, ser revogado obrigatoriamente o sursis, ok? Embora, então, fiquem atentos isso para questão de prova. Pessoal, e a revogação facultativa? Olha lá o que diz o artigo 81, inciso, parágrafo 1º. A suspensão pode ser revogada se o condenado descumpre qualquer uma das outras medidas que foi imposta ou tem uma condenação irrecorrível por um crime culposo ou contravenção penal cuja pena tem a apenação de uma pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Então, o juiz vai ter que analisar o caso concreto. Pessoal, considera-se prorrogado o prazo do sursis, da suspensão condicional da pena, se o condenado está sendo processado por crime ou contravenção. Então, esse prazo vai ser prorrogado até que saia o julgamento definitivo, isso segundo o artigo 81, parágrafo 2º do Código Penal, tá? Pessoal, expirado o prazo, sem que tenha tido a revogação, será declarada extinta a pena privativa de liberdade. Mas é muito interessante o seguinte, essa extinção da pena privativa de liberdade, ela deve ser decretada nos autos pelo juízo das execuções. Ouvido sempre o MP antes. Por quê? O MP, antes de opinar pela decretação da extinção da punibilidade, da pena, requer aos órgãos competentes a folha de antecedentes criminais, a fim de saber se existe ainda outro processo pendente e, se não existe outro fato, emitir parecer favorável à decretação da extinção da pena. Isso lá no artigo 67 da Lei de Execuções Penais. Então, o juiz sempre que ele for decretar, ele pede o quê? A oitiva, manifestação do MP. Porque se o condenado estiver respondendo a outras ações penais, não poderá o julgador decretar a extinção da pena, conforme o artigo 81, parágrafo 2º do Código Penal. Vejo vocês na próxima tela jurídica, tratando da diferença entre sursis penal e sursis processual. Até a próxima!